Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar sobre saúde mental. O objetivo é colocar o tema em evidência e chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas, promovendo a conscientização sobre a importância dos cuidados e da prevenção. Em junho de 2022, a OMS destacou uma necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção. E para falar sobre o assunto, eu recebo para a nossa entrevista Leonardo Abraão, presidente do Instituto Janeiro Branco, um movimento social que realiza diversas ações importantes. Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simone. Olá para todo mundo que está nos assistindo. É muito importante a gente falar sobre esse tema, ainda mais agora, no início de um novo ano. E antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, vamos assistir a uma reportagem com dados importantes sobre a saúde mental. De acordo com a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Mas existem diversos transtornos mentais que estão presentes no dia a dia da população. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, comportamentos e emoções anormais que também podem afetar as relações com outras pessoas. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Leonardo, acabamos de ver aí vários dados importantes que chamam a atenção. E o tema, esse ano da campanha, A Vida Pede Equilíbrio. Como podemos ter esse equilíbrio e que tipo de ações, o Instituto vem fazendo? Simone, a primeira coisa que o Janeiro Branco faz desde a sua primeira edição, em janeiro de 2014, é chamar a atenção das pessoas para todos os temas, todos os assuntos relacionados à saúde mental. A primeira coisa é a gente ampliar essa perspectiva e ampliar também o entendimento das pessoas a respeito do que vem a ser saúde mental. Normalmente as pessoas pensam que saúde mental diz respeito somente aos transtornos. E aí sempre há uma relação entre saúde mental e depressão, saúde mental e esquizofrenia, saúde mental e bipolaridade, saúde mental e alcoolismo. Mas a saúde mental, ela não se resume apenas aos transtornos. Os transtornos fazem parte do universo da saúde mental, eles são temas da saúde mental, mas são um subconjunto da saúde mental. Existem outras questões relacionadas à saúde mental, como, por exemplo, sentido de vida, perspectiva, propósito de vida, qualidade dos nossos relacionamentos, harmonia, equilíbrio nas nossas relações, inclusive na relação da gente com a gente mesmo e da gente com as outras pessoas. Paz de espírito, paz nas relações entre vizinhos, paz no trânsito, paz na política, tudo isso também é saúde mental. E é legal a gente ajudar todo mundo a entender. Saúde mental não diz respeito somente a transtornos, vai muito além. E isso que o Janeiro Branco nasceu para fazer, chamar a atenção de todo mundo. Gente, vamos entender o que é saúde mental, o que gera saúde mental, o que não gera saúde mental e o que a gente pode fazer para viver com mais saúde mental nas nossas vidas particulares, nas nossas vidas sociais e também como é que a gente pode sensibilizar as autoridades para investir em mais políticas públicas para tudo que diz respeito às demandas transversais da saúde mental. Janeiro Branco, vocês vêm fazendo isso com muita excelência. E na prática, como é que a gente pode ver essas ações, Leonardo? Nas escolas e nos condomínios, onde estão as famílias, na verdade, também, Como é que acontecem essas ações? Se você der uma olhada, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, vai lá no site do Janeiro Branco, janeirobranco.com.br, ou no Instagram, nas redes sociais do Janeiro Branco, @Janeiro Branco, ou se não, digita Janeiro Branco no Google.
você vai ver milhares de fotografias e de horas de vídeos, não só entrevistas, mas milhares de pessoas que são apaixonadas pela causa da saúde mental e apaixonadas pelo Janeiro Branco, que virou o movimento brasileiro por saúde mental e que chamou a atenção para essa discussão e colocou em máxima evidência o tema da saúde mental. O Janeiro Branco fez com que saúde mental virasse pauta, né, na sociedade brasileira. E você vai ver muitas fotografias de voluntários, de profissionais da saúde mental, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, profissionais da saúde, não necessariamente da saúde mental, mas que estão na interface com a saúde mental, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais também, né, do serviço social, que estão na linha de frente do atendimento às pessoas, mas professores de maneira geral, outras profissões como advogados, arquitetos, engenheiros, porque tudo diz respeito à saúde mental. Acaba envolvendo Se todas as áreas, né? Sim, sim. A saúde mental é um universo multidimensional e transversal. Quando um arquiteto, por exemplo, vai desenhar uma casa, ele tem que pensar no bem-estar emocional das pessoas. Quando um contador ou um economista vai fazer planos de negócios ou investimentos, ele tem que pensar no que esses investimentos econômicos vão repercutir em termos de qualidade de vida, dignidade de vida, por exemplo. Quando uma pessoa consulta um advogado por causa de uma questão civil ou criminal, a saúde mental está ali nas relações humanas, que às vezes precisam do amparo da lei. Então, realmente, a polícia, quando está lidando com as pessoas e recebe um telefonema emergencial, porque tem um casal brigando, ou porque alguém sofreu uma violência, a saúde mental da pessoa e da sociedade está ali. Qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja a realidade, a saúde mental é tema central nas vidas humanas. E o Janeiro Branco vai para as ruas conversar com as pessoas sobre isso. Então você vai ver fotos e vídeos de pessoas distribuindo panfletos por ocasião do Janeiro Branco nas ruas das cidades, nos parques das cidades, nas praças das cidades, nas praias. Eu já fiz Janeiro Branco aí no estado do Rio de Janeiro em praia. A gente foi entregando panfleto, cuida da sua saúde mental, pensa em saúde mental, como é que você vive a saúde mental, as relações das quais você participa produzem saúde mental ou produzem adoecimento emocional. Então a gente conversa, a gente entrega panfleto, faz roda de conversa, tira dúvidas sobre saúde mental, piquenique da saúde mental, caminhada, pedalada, corrida, palestras relâmpago em espaços abertos ou dentro de instituições, sala de espera de hospital, dentro de aeroporto, dentro de rodoviária, dentro de ônibus. São tantos os tipos de ações, panfletagens, entrevistas, horas sem fim de entrevistas para a mídia brasileira falando sobre esse assunto, fazendo com que as pessoas vivam isso que você que está aí assistindo está vivendo agora. Você está sendo abordado, você está sendo alcançado por discussões sobre saúde mental. Conta pra gente, eu tenho certeza que você nunca tinha parado para pensar em saúde mental dessa forma. E como você falou, a gente associa esses transtornos, né, da depressão e da ansiedade. Isso realmente está presente na vida de qualquer pessoa. E como é que a gente lida com isso hoje A em dia? primeira coisa, sim, o Janeiro Branco também abraça as discussões a respeito dos transtornos como um subconjunto, um subitem deste universo infinito que é a saúde mental. A primeira coisa, Simone, é combatendo a psicofobia. O que é psicofobia? Você sabe o que é psicofobia? Psicofobia é o preconceito em relação às pessoas que portam alguma condição, algum transtorno, né? Algum desafio em relação à saúde mental. Então, existe muito preconceito, existem muitos tabus, muita desinformação, muito analfabetismo emocional em relação às questões da saúde mental. Então, as pessoas acham, às vezes, que quem tem depressão ou quem está sofrendo de uma ansiedade muito grave ou quem é dependente química, ou quem é alcoólatra, por exemplo, eu citei alguns transtornos aqui. Tem gente que acha que isso é ou mentira, ou frescura, ou mimimi, ou falta do que fazer, ou falta de fé, falta de Deus no coração, ou falta de trabalho, ou falta, enfim. Isso tudo é preconceito. Isso tudo é preconceito, isso tudo é tabu, isso tudo é desinformação. Então, para a gente criar uma cultura da saúde mental na humanidade e ajudar as pessoas que possuem transtorno, primeiramente é combater o preconceito, buscar se informar, buscar entender que a condição humana, o ser humano, pode adoecer, pode vir a desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade generalizada, ou de dependência química. Isso não tem nada a ver com frescura, fraqueza, mimimi, falta de Deus, falta de fé, nada disso. Inclusive porque religiosos, muitos religiosos,
já adoeceram e adoecem de transtornos como esses. Então não pode dizer que é falta de fé, é nada disso. Ajudar as pessoas a combater o preconceito é a primeira coisa. Exatamente. Leonardo, nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre saúde mental. Fique ligado aqui com a gente. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre saúde mental, com a participação do Leonardo Abraão, presidente do Instituto Janeiro Branco. E antes de continuar aqui a nossa entrevista, vamos ver a fala, e a posição de algumas pessoas que eu entrevistei sobre saúde mental. Eu passei por um problema de saúde mental, o estresse, E venho fazendo um tratamento até há 2 anos. Então, o que a gente procura fazer para evitar isso? Fazer essa caminhada agora que eu estou fazendo depois do almoço, relaxar um pouco a mente. São doenças que, na verdade, nós devemos tratar, como se fosse outra doença física, só que muitas das vezes a gente deixa de lado isso, por causa do trabalho, que temos que pagar contas de casa. Nós nos preocupamos muito nesse sentido de resolver as nossas vidas. Eu acho que hoje em dia, a gente fica muito ansioso em como que a gente vai projetar o nosso futuro, Eu acho que o próprio mundo em si, a gente quer muitas coisas para ontem. E a gente tem que entender que tudo tem seu momento, Eu acho que é importante a gente ter uma estrutura familiar, um controle também psicológico, eu acho que é bacana. Hoje eu trabalho com crianças entre 3 a 4 anos e já se nota numa criança o estresse com a situação da violência, com a situação que ela passa dentro de casa, que é a única base que ela tem, que é a escola e a casa. Não tem idade. Vai de jovem até adulto. Às vezes até uma criança de 7 anos pode estar em depressão ou alguma saúde mental devido a bullying, essas coisas que estão acontecendo, tanto para adultos como para idosos também. O que eu quero mais atenção, mais carinho, mais compreensão do povo, de entender a gente, que a gente está sofrendo, a gente precisa sempre muito carinho, muita atenção. Então, Leonardo, esses depoimentos que contemplam tudo que a gente vem falando, e fortes, Todos eles, de alguma forma. O que eu acho mais lindo no Janeiro Branco é essa possibilidade de abrir um microfone para que as pessoas falem sobre a verdadeira realidade do ser humano, a subjetividade, as questões internas, os sentimentos, pensamentos, emoções. A gente vive numa sociedade em uma ideologia de vida, em um estilo de vida que só dá espaço para a alegria, para a euforia, para o gozo, para a conquista, para o sucesso, como se a vida fosse só isso, como se a vida fosse só essa vitrine, a vitrine do sucesso, a vitrine do gozo eterno e sem fim, a vitrine da euforia que nunca acaba, mas não é. Por trás disso, a vida real, a vida como ela tem dor, tem sofrimento, tem perda, tem derrota, tem queda, tem medo, tem angústia, tem frustração, tem alegria também, tem gozo também, tem sucesso e conquista também, mas não é só isso. A gente tem que saber equilibrar, saber casar conquista e derrota, sucesso e fracasso, alegria e tristeza, dor e sofrimento e euforia, felicidade. Olhar para frente e enxergar as perspectivas que o ano abre para a gente, mas também olhar para trás e ver onde a gente errou. Quais escolhas foram equivocadas? Quais escolhas não deram certo? Bora refazer? Bora aproveitar que o ano está começando agora, as perspectivas estão se multiplicando. Você tem 12 meses aí para consertar o que nos 12 meses anteriores ou 20 anos anteriores não deu tão certo. Então vamos equilibrar, vamos dar uma equilibrada. Equilíbrio é um negócio que faz bem para todo mundo. Por isso, Janeiro Branco, a cor branca foi escolhida porque simboliza a folha em branco, o muro em branco, a tela em branco, que qualquer pessoa pode escrever, pintar, desenhar, rabiscar e se tornar autor da sua própria vida, artista autor dessa tela chamada nossa vida. Por isso, Janeiro Branco, a folha em branco te convidando a intervir. Leonardo, agora esse atendimento no Sistema Único de Saúde, na saúde pública, como é que ele está sendo feito na prática? Porque quando as pessoas precisam do apoio, aonde que elas podem procurar? E se está existindo esse atendimento na prática, como vocês vêm acompanhando? Olha, a população brasileira tem um patrimônio universal e inigualável na história da humanidade, que se chama SUS, o Sistema Único de Saúde. É um patrimônio, é um sistema de saúde aberto, plural, democrático, amplo, em que qualquer cidadão pode ir lá 24 horas por dia procurar ajuda.
procurar suporte, procurar atendimento. A gente sabe que ainda tem que melhorar em muitos aspectos. Mas imagine um sistema desse tamanho, para mais de 200 milhões de cidadãos, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, é uma conquista muito grande, garantida pela Constituição de 88, né, no processo de redemocratização, a questão da saúde pública no Brasil. Mas é muito grande a questão da saúde pública no Brasil. Então, os investimentos têm que ser contínuos, as melhorias têm que ser contínuas, a gestão tem que ser qualificada continuamente, as políticas públicas têm que estar sempre olhando para o SUS para melhorá-lo, inclusive na parte da saúde mental. Existe dentro do SUS a rede de atenção psicossocial, que é a forma, né, por onde as demandas psicossociais podem ser atendidas por parte da população. E os centros de atenção psicossocial, que é um dos mecanismos do SUS e da rede para esse atendimento, para receber as pessoas com questões da ordem mental, psicossocial. Tem que melhorar? Tem que melhorar. E aí, essa sua pergunta é muito importante, Simone, porque qual que é o papel tanto da campanha quanto dos cidadãos? Gente, vamos, a partir de agora, que você ouviu falar mais sobre saúde mental por causa do Janeiro Branco, vamos começar a cobrar as autoridades. Toda vez que tiver um candidato prometendo qualquer coisa numa eleição, toda vez que você encontrar com um político, um vereador, deputado, senador, um prefeito, um governador, cobrar de quem foi eleito, falar assim, olha, é muito importante políticas públicas para a saúde mental também. Tem que ter outras políticas públicas para uma série de questões transversais, educação, distribuição de renda, emprego, moradia, segurança, saúde, tem que ter, mas para a saúde mental também, porque não dá para a gente ir lá no SUS, ir lá na rede de atenção psicossocial, ir lá no centro de atenção psicossocial, que são conquistas da sociedade brasileira, mas a estrutura ainda está precária, os profissionais têm menor número do que o necessário, né? Então, vamos começar a pressionar, cobrar, vigiar, fiscalizar e garantir melhorias para a nossa rede de atenção psicossocial também. E, Leonardo, voltando um pouquinho na questão da pandemia, né, onde a saúde mental foi muito afetada de toda a população no mundo inteiro. E muitas vezes a gente falou e fala ainda que a postura das pessoas mudaria um pouco, né? De que forma hoje nós podemos ajudar, né, nós como cidadãos, no dia a dia, podemos nos ajudar na questão da saúde mental, um acolhendo o outro? Como é que eu posso investir em uma vida mais equilibrada? Em todos os sentidos, privados e públicos, pessoais e sociais, particulares e coletivos. Porque se a gente, individualmente, começa a investir em uma vida com mais equilíbrio, mais sensatez, mais harmonia, mais senso de realidade, menos fantasias e menos, né, fetiches, menos ilusões que nos roubam a qualidade de vida, muitas ilusões que nos roubam a paz interior, a gente começa a ficar mais tranquilo, com mais paz interior, sentidos mais saudáveis de vida. Se eu começo a ficar mais tranquilo, eu contribuo com a promoção de uma onda de tranquilidade na sociedade. Se eu sou um vizinho mais tranquilo, eu contribuo para a paz urbana. Se eu sou um motorista mais tranquilo e mais equilibrado, eu contribuo para a paz urbana. Se eu sou um eleitor, se eu sou um pai de família, se eu sou um professor, se eu sou um adolescente ou um idoso, que pensa em equilíbrio, pensa em sensatez, pensa em harmonia, pensa em autoconhecimento, autocontrole, eu já estou contribuindo com a paz social. E se eu sou uma autoridade que investe em políticas públicas, eu também estou promovendo equilíbrio social, justiça social, distribuição de renda, garantia de condições dignas de vida para todo mundo. Isso é equilíbrio. Então, respondendo a sua pergunta, Simone, eu penso que em termos particulares, a gente deve pensar aqui como é que eu posso contribuir comigo e com os outros. Chegou a hora da gente pensar de forma corresponsável. Eu também sou corresponsável pela paz urbana. Eu não posso, vou te dar um exemplo, eu não posso sentar em uma moto, abrir o escapamento dela, acelerar de maneira que o escapamento vira um barulho estrondoso que afeta a audição de uma criança com autismo, que afeta a audição de um idoso, que afeta a audição de uma gestante. Eu preciso começar a pensar não só em mim, mas também no outro. Eu não vou promover barulho com a minha moto, com o meu carro de som, como se o mundo pertencesse apenas à minha pessoa e eu não estou contribuindo com a paz social, por exemplo. Isso a nível particular, um exemplo. E a nível público, as políticas públicas. Ok, Leonardo, muito obrigada pela sua participação. E tá aí, ó, a partir de agora, um bom momento para a gente começar a pensar no nosso equilíbrio agora, em vez de focar no desequilíbrio, né? Muito obrigada. Exatamente.
Eu que agradeço pela oportunidade de mostrar que saúde mental vai muito além dos transtornos mentais. E lembra, a vida pede equilíbrio. Obrigada, Leonardo. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais, pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.